Boa noite, paz seja convosco. Irmãos, começando hoje o capítulo 2 do nosso livro, nossa aula, Dons e Ministérios. Vamos falar sobre os dons pessoais, amém? Mas antes de mais nada, vamos orar para Deus abençoar essa aula, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por cada um, cada irmão, cada irmã que vai estar agora, Senhor Deus, vendo esse vídeo. Só possa, Deus, através dessa aula, nos iluminar, Senhor Deus, nos dar discernimento da Tua Palavra e identificarmos, Senhor Deus, verdadeiramente o que o Senhor tem para nós, os dons que o Senhor quer nos usar, em nome de Jesus. E que seja bênção, Senhor Deus, para cada vida, que possamos sair edificados, Senhor Deus, pelo conhecimento da Tua Palavra e dos Teus dons e dos Teus ministérios. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, dons pessoais nada mais é que você nasce com eles? Não, nascer com eles é talento. Dons pessoais são coisas inerentes a cada um de nós. Cada um tem um dom pessoal. Vamos aprender um pouquinho a respeito disso hoje. Amém? Diz assim na introdução, página 25. Iniciaremos nosso estudo específico a respeito dos dons pessoais, os dons que são dados aos crentes em Cristo Jesus individualmente, e por esse motivo são chamados de dons pessoais. Amém? Definições que tem os dons pessoais, recapitulando e afirmando. Diz assim, é importante que cada crente descubra o dom pessoal. É importante que nós saibamos qual é o nosso dom pessoal. O que é que Deus quer nos usar? Como Ele quer fazer? O nosso dom pessoal, que é nosso, nós devemos utilizá-lo com toda a autoridade e que também que ele possa ser o dom que possa ser usado para a honra e glória do Senhor. O seu dom pessoal é o que motiva a agir, falar e viver como cristão. O seu dom pessoal é a sua reação mais autêntica e espontânea. O seu dom pessoal é a atividade espiritual que mais prazer lhe proporciona. Quando você descobre o seu dom pessoal, fica sabendo a sua posição, qual é a sua função no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 27. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 12, versículo 27. Amém? Glória a Deus. Abriram? Deus vai falar mais ou menos isso aí, ó. A sua função, a sua posição no corpo, o dom pessoal, vai ser usar você no seu dom, daquilo que você tem, que Deus te deu para usar para a obra dele. Nada dos dons, irmãos, são nossos, são dele. Então nós temos que entender que nós precisamos fazer as coisas para ele. Quando você descobre o seu dom pessoal, fica ciente que Deus vai usá-lo exata e permanentemente entre os irmãos e também na sua obra através de dom. Quando você descobre o seu dom pessoal, não se deixará persuadir, confundir e ser influenciado por outras pessoas. Romanos 12, versículo 2. Quando você descobre o seu dom pessoal, tem mais facilidade em ajudar e entender os modos de pensar, falar e agir de outros irmãos, que são animados por outros dons. Quando você tem o seu dom pessoal aflorado, você descobre qual é o seu dom, você é muito mais compreensivo com os dons dos outros. Quer dizer, nem todos terão todos os dons. Os dons são dados a partir do momento que é necessário para o ministério, é necessário para a obra de Deus, porque Deus só faz as coisas não para nos beneficiar apenas, mas também para fazer a obra para Ele. E os nossos dons pessoais são para nós uma honra. Você ter os seus dons, para que você possa usar para fazer a obra dele. Amém? Aí eu vou falar do primeiro dom aqui. Uma das coisas é o dom de profecia. Todo mundo já ouviu falar disso, não já? Dom de profecia. John Hayford, referindo-se ao termo grego sobre profeta, ou profecia, no texto de Romanos 12, versículo 6, cita a palavra profecia, refere-se àqueles cujo dom permite enxergar toda a vida com discernimento profético ininterrupto. Confuso, né? Ou seja, a profecia de Romanos, ela refere-se à pessoa que ela nos faz enxergar a vida com discernimento ininterrupto. Né? Ou seja, ela faz com que a gente seja revelado a nós a vontade de Deus, não a nós. Amém?
A gente vê muita profecia hoje dizendo assim, mas você vai fazer isso, você daqui a um tempo vai ser assim. Irmãos, daqui a um tempo você vai ser um abençoado por Deus, você vai ser usado tremendamente por Deus, e a profecia para você é que se você se permitir ser usado por Deus, Deus irá usar você em coisas tremendas. Então é uma profecia que não sou eu que estou dizendo, a palavra que diz. A palavra diz que em meu nome farei coisas maiores que eu fiz, assim diz o Senhor, disse Jesus. Quer dizer, as promessas para você, você vai ser usado tremendamente pelo Senhor. John MacArthur afirma que essa palavra grega significa transmitir uma palavra e não necessariamente predições de futuro ou quaisquer outros aspectos místicos, espirituais ou sobrenaturais, parentes do autor. Ou seja, quando a profecia vem para a tua vida, não é para te fazer, para que você tenha, Deus vai me usar. Irmãos, Deus vai usar você a todo momento. O que impede Deus de te usar ainda é a sua permissão. Porque os dons do Senhor, os dons do Espírito Santo estão presentes, estão a todo tempo disponíveis para mim e para você. Disponíveis do Senhor para cada um de nós. Amém? Se você entende isso, os dons especiais são disponíveis para você, você vai entender as bênçãos de Deus para a tua vida. O quanto Deus quer usar você para fazer a vontade dele. Foi para isso que nós nascemos, irmãos. Para fazer a vontade daquele que nos amou primeiro. Ou seja, do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira característica que tem dom de profecia, as pessoas que têm um dom de profecia, é a sinceridade. Quem tem o dom de profecia, ele é sincero e comprometido com a verdade, que inclui a escritura sagrada. Ou seja, o profeta vai falar daquilo que é escrito na palavra, não naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha ou naquilo que ele ouviu falar. Ele fala dentro da palavra. Esse é o profeta, quem tem o dom de profecia, sabe das promessas da palavra de Deus. Outra pessoa também que tem o dom de profecia, uma característica que ele tem, ele é empolgado quando fala. Especialmente quando está falando acerca da verdade de Deus. Quem tem o dom de profecia, ele sabe e tem entusiasmo. Ou seja, há um tempo atrás um pregador, que você conhece talvez, muitos de vocês conhecem, Mark Feliciano, disse que entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Na verdade, eu acho que não foi ele que falou isso, mas ele citou isso em uma das pregações que ele fez. Aliás, não, ele falou sobre Emmanuel, que é Deus dentro do barro, Deus dentro de nós. Deus dentro de si, da palavra entusiasmo vem o Theo, lá, que vai falar sobre Deus dentro de nós. Ou seja, falar com entusiasmo da palavra do Senhor. Outra coisa que quem tem um dom de profecia, ele tem também, é que ele sente uma necessidade de transmitir uma mensagem e proclamar a verdade de uma situação aos outros. Tem dificuldade de suprimir sua fala em tais momentos, mas é buscar sabedoria sobre o que, como e quando falar. Ou seja, quem tem um dom de profecia, irmãos, ele sente a necessidade de transmitir a mensagem. Só que você sabe que nem a forma de falar, Às vezes a pessoa tem um dom de profecia, mas ela tem dificuldade de expor e colocar as palavras certas para transmitir o recado de Deus. Com isso, pode ser que o recado seja mal interpretado por alguém, entende? Então, ele sente uma necessidade, mas ele tem de, talvez, buscar a sabedoria de Deus para falar da forma como Deus quer que fale. A mesma coisa, você às vezes aprende algo. Você sabe, aquela história que você fala assim, eu sei para mim. Mas para passar para os outros, para ensinar para os outros, você precisa, em certos momentos, de pegar aquilo que você aprendeu e criar uma didática para você ensinar ao outro aquilo que você aprendeu. Ou seja, quando você tem o dom de profecia, você também tem que ter o jeito, a forma, como diz aqui, e como o falar. E quando o momento de falar. Não é sempre que você vai poder falar na hora que você quer. Você tem que falar na hora que Deus manda você falar. Tem um momento, tem um tempo. Há tempo para tudo?
debaixo do sol? Então, há tempo também debaixo do sol para que você possa revelar ou você possa dizer àquela pessoa que Deus falou com você para a vida dela. Amém? Não tem compromisso com as pessoas, somente com a verdade da palavra de Deus. E a proclama, doa quem doer. Ou seja, às vezes a pessoa acha que profecia é só assim, eu quero falar para alguém algo e eu vou falar, mas eu não vou falar ofendendo. Eu vou falar de uma forma que não vai ofender. Sim. Só que em momentos nossos que nós precisamos falar de uma forma em que a pessoa também vá entender aquilo que está sendo falado e entender a gravidade daquilo que está sendo profetizado sobre a vida dela. Por quê? Porque profecia não é só bênçãos. Profecia também é correção. Profecia também é quando você pega e você recebe uma profecia que você está sendo corrigido pelo Senhor. Quantas vezes você vê na própria palavra de Deus palavras de correção? Eram profecias que não eram profecias boas, eram profecias aos olhos nossos ruins. Ou seja, aos nossos olhos, eram profecias que estavam indo contra a vontade de um profeta, contra a vontade de alguém, de um rei, mas elas eram colocadas porque tinham que ser ditas. Amém? Da forma, doa a quem doer. A outra coisa também, o verdadeiro profeta não busca popularidade, mas genuína espiritualidade. Olha os exemplos. Quando João Batista, profeta do Senhor, profetizava lá na beira do Rio Jordão, batizava as pessoas, falava a palavra de Deus, ele não se preocupava em ser popular. Ele não se preocupava se ia aparecer mais do que Jesus. Tanto que ele disse, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus também, quando eles prenderam Jesus, falaram assim, mas tu dizem que você é um rei de judeus. O que você me diz disso? Jesus nunca disse, eu sou o mesmo. Ele disse, olha, tu o dizes. Sempre, tu ouviu falar. Jesus nunca dizia que ele... A única pessoa que ele falava que ele era, né, aquele que a palavra dizia que iria vir para salvar o povo dele, que eram os judeus. Mas em muitos momentos Jesus não se autoproclamava. Ele se preocupava muito em ter a espiritualidade suficiente para que as pessoas entendessem a palavra do Senhor. Muitas das pessoas querem ser profetas para serem populares. Tipo, fulano é uma bênção. Fulano é uma bênção porque ele é muito usado pelo Senhor. E ele começa a ficar vaidoso com isso. A vaidade nos atrapalha, irmãos. A vaidade deixa com que nós sejamos, muitas vezes, enganados no que estamos fazendo ou dizendo. Então, não procure ser popular, procure ser justo, procure falar da genuína espiritualidade do Senhor. Amém? Outro exemplo também é o ministério. Ministério não é o serviço, não é ser visto. Quem tem ministério de verdade não se preocupa em ser visto por ninguém. Porque o que ele é, transparece a todos sem ele fazer nada. Você entende isso? Quando você tem um ministério de verdade, o ministério não é de seu, o ministério realmente é na sua vida, se você é um pastor, se você é um evangelista, ou se você é um profeta, você não precisa falar para ninguém, todos veem o que você é. Entende? Se você é um bom profissional, todos veem que você é um bom profissional, não precisa você provar isso para ninguém. Todos veem o teu trabalho e sabem que você é diferenciado dos outros. E que a gente não precisa provar nada para ninguém. Importa que ele cresça e que nós diminuamos, ou seja, que a gente se torne menor, para que a obra de Deus seja feita. E quem tem ministério, ele se preocupa muito em servir sem ser visto. Ou seja, tem momentos que você, às vezes, vai ser visto porque não tem, é inevitável. Mas quem tem o dom de serviço, de ministério, ele ajuda as pessoas sem que se preocupar, as pessoas vão ver que ele está ajudando. Entende? É difícil para nós, seres humanos, que nós temos um negócio que chama gratidão. A gente quer que as pessoas sejam gratas a nós. A gente quer que as pessoas vejam em nós que nós fizemos algo por eles. A gente quer isso.
É inerente do ser humano. O ser humano fica feliz com isso. Mas, e Deus fica feliz? Porque quando a gente recebe a glória pra gente, a glória de Deus fica em segundo lugar. E é para Ele, a glória é toda para Ele, não para nós. As Escrituras diz de um diácono e que ele é sensível à necessidade dos outros, as percebe naturalmente, não consegue deixar de observar ou de sentir. Ou seja, ele quando ele vê, ele já está servindo. Ele não se preocupa se eles vão ver, não se preocupa em que o momento apropriado ele vai fazer o máximo para fazer útil àquela pessoa. Ele atende a necessidade dos outros ou faz a mobilização necessária para tal necessidade seja suprida. Ou seja, ele se esforça para que aquela pessoa seja abençoada. Ele se mobiliza para isso. Não importa quem seja, ele tem o dom de serviço. Ele tem um ministério, que é a diaconia, ou seja, o dom de servir, o dom de serviço. Ele entende que serve ao Senhor através do serviço ao próximo. Quem tem um dom de ministério, quem tem ministério, como dizem alguns, ele é a primeira coisa que ele é servo. A primeira coisa que ele vai ter é ser servo. Olha aqui uma característica do ministério também, ó. Quem tem ministério? O dom pessoal de ministério. Depois vamos ensinar a respeito de ministério, profético, outras coisas ainda. Estou falando apenas dos dons pessoais de ministério, os dons pessoais de serviço. Ele não gosta de aparecer ou estar em evidência a respeito daquilo que fez ou está fazendo, pois faz para Deus. Tá vendo? Ele não se preocupa em aparecer. Senhor, eu não quero ser conhecido por ninguém. Diz a canção que diz assim, que não quer ser conhecido por ninguém. A minha glória é que conheçam a Ti, que diminua eu e Tu cresça, Senhor. É lá do Toque no Altar. Lembra dessa canção? É isso que nós devemos pensar. Não pensar em aparecer, mas pensar que Deus irá aparecer e irá fazer a obra nas mãos, na vida daquela pessoa, através de nós. E isso não é para ficar orgulhoso, não, é para a gente ficar responsável. Ou seja, se Deus nos usa, devemos ser responsáveis por aquilo que Deus nos dá. Amém? Podemos entender que esse irmão funciona como as mãos do corpo, ou seja, é o que faz. As mãos não fazem isso, não pegam um objeto, as mãos não pegam uma pessoa, as mãos não pegam alguém, as mãos não cumprimentam. Então, ele é as mãos do corpo. Não tem? Cada um diz que o corpo de Cristo, cada um é um órgão. Ou seja, um é a perna, outro é o braço, e todos têm que trabalhar juntos. Então, esse aqui são as mãos do corpo. O que tem ministério, o dom de serviço, ele é as mãos do corpo de Cristo. Dom de ensino. Respeito ao dom de ensino, é a habilidade de interpretar, esclarecer, sistematizar, explicar de maneira simples a verdade de Deus. Está em Atos 18, 24 a 25. E 2 Timóteo 2, versículo 2. Os pastores devem ter o dom de ensino. 1 Timóteo 3, versículo 2, Tito 1, 9. 1 Timóteo 4, 16. Mas não só os pastores devem ter esse dom. Tem muitas pessoas que são leigas. Ou seja, pessoas que não são cristãs, pessoas que não são, até não são evangélicos ou não são da igreja, que tem essa facilidade. E esse dom de ensino, ele difere da pregação. Ou seja, quem tem o dom de ensino, ele tem prazer em crescer dúvidas. Ele tem uma didática natural, ou seja, sabe falar naturalmente a respeito de explicar naturalmente sobre alguma questão. Ele gosta de ler, de pesquisar, de estudar. Ele esforça para que os outros aprendam. Esse irmão, aquele pode dizer que é a mente do corpo, ou seja, ele não é o cabeça, ele é a mente, aquele que pensa, aquele que instrui, aquele que coloca tudo mais fácil para as pessoas entenderem. Falta muitas vezes, irmãos, em nossas igrejas, pessoas que têm um dom de ensino. Às vezes você conhece muitas pessoas, né?
Porque aquele que tem o dom de ensino, ele tem paciência de ensinar. Ele tem prazer em ensinar. Enquanto a pessoa não entende, ele não para. Ou seja, ele continua ensinando até que o outro aprenda. Independente se é dentro da igreja ou fora da igreja. Muitas pessoas que estão, às vezes, que trabalham secular como professor, não trabalham como professor de escola bíblica, por exemplo. Mas aquelas pessoas têm o dom de ensinar. Tem pessoas que não são professores seculares e trabalham na escola bíblica. E têm um dom de ensino, entende? Às vezes fazem outra atividade. Mas esse dom pessoal, ele é independente, muitas das vezes, se a pessoa tem uma pedagoga ou psicopedagoga ou qualquer outra coisa assim. Esse dom pessoal é dado àquele que tem facilidade. Quando ele fala, você entende tudo que ele está falando. É tão simples, tão claro para você que você não tem dúvida alguma. E quando você tem dúvida, você pergunta e ele te responde da mesma forma, com toda a paciência, como também você entende claramente o que ele está dizendo. Esse é o que é o dom de ensino. Olha o dom também legal aqui, ó. Dom de exortação. É o que capacita um cristão a chamar outros efetivamente a obedecer a verdade de Deus e a segui-la. Pode ser empregado de maneira negativa para admoestar e corrigir quanto relativo ao pecado. 2 Timóteo 4:2. Ou de maneira positiva para encorajar, consolar e fortalecer os cristãos que estão enfrentando lutas. Ou seja, a pessoa que tem um dom de exortação, ele pode tanto ser para exortar, para colocar a pessoa para cima, como também para corrigi-la, pela palavra de Deus. Porque ele se preocupa com o crescimento espiritual das pessoas. Ele se preocupa que as pessoas entendam a mensagem e que a pratiquem, também que se melhorem espiritualmente. Ele busca encorajar, motivar, aconselhar com as suas palavras. Ele fala, motiva, aconselha baseado na palavra, na experiência espiritual com Deus. Ou seja, quem tem o dom de exortação, ele tem uma experiência pessoal com Deus. Por isso que ele tem autoridade para exortar, ou seja, para chamar atenção, ou seja, para encorajar aquela pessoa. Ele tem autoridade para aconselhar a vida dela. Podemos entender que esse irmão funciona como o coração do corpo. Ou seja, ele é todo coração. Ele fala daquilo que o coração está cheio. E isso ele fala baseado na palavra. Amém? Frise sempre, palavra. Nota, exortar não é chamar a atenção, é motivar. Quando alguém chama a atenção de um irmão, está admoestando. E ambas as atitudes são bíblicas. Mas no caso desse dom mesmo é de motivação, conselho para levantar a pessoa, construir nela algo útil e sustentação. Tá vendo? Aqui já veio outra visão também. Admoestar, ou seja, é uma forma de chamar a atenção, né? Ela é motivar. Mas aí vem a admoestação e exortação. A admoestação é quando a pessoa chama atenção. A exortação é quando a pessoa vai e exorta, incentiva. Mas eu creio, irmãos, dentro da palavra de Deus, que admoestar e também exortar são intimamente ligadas. Por quê? Porque quando você admoesta, você mostra àquela pessoa que ela fez algo que não agradou a Deus ou não agradou a alguém. Depois você vai e motiva aquela pessoa aquela pessoa talvez possa ficar triste no momento. Aí quem está na exortação, o que ele vai fazer? Ele admoesta e depois ele exorta aquela pessoa. E que a pessoa vai ficar motivada a mudar de vida, a mudar de conduta. Ou seja, estão também intimamente ligadas. Amém? Contribuição, dom de contribuição. Viu que tem pessoas que têm facilidade demais de contribuir as coisas? Tudo que você pede para ela é facinho para ela. A pessoa que você pede qualquer coisa para ela, é uma dificuldade dela te ajudar. Mas tem pessoas que quando você pede, ele tem um dom de contribuir. Ou seja, tudo que você pede a ele, ele está disposto a te ajudar. Financeiramente, até no que você precisa. É o dom de contribuição. Ele é fácil, ele também quando fala sobre contribuição, fala também que ele é fácil de ajudar na igreja. O pastor precisa de algo na igreja. Ele facilmente, ele consegue ajudar.
Ou se alguém precisa na igreja, está em necessidade, precisa de uma cesta básica, ele consegue ajudar com facilidade tremenda. Esse é a pessoa que tem um dom de contribuição. E ele não tem nenhum tipo de sentimento de posse com as coisas que ele tem. Olha aqui. Característica dele. Não apenas se envolve apenas no financeiro, viu, irmão? O financeiro também é uma parte. Característica. Ele reparte a sua riqueza com simplicidade, não de maneira evidente. Contribui, mas não quer que se mantenha o sigilo. Respeita a contribuição e da sua pessoa. Quer dizer, aquele que tem a mesma coisa que tem um dom de serviço, né? Ele não se preocupa em aparecer. Ele prefere ajudar e não se preocupando se alguém vai ver. Mas é só para ajudar. Ele tem o dom de contribuir. Então, quem tem o dom de contribuição, dom de serviço, ele não se preocupa em aparecer, apenas ele faz as coisas porque está dentro dele a vontade de ajudar alguém, né? Ele é a sensibilidade do corpo, quer dizer, ele é sensível à causa do outro. Ele tem misericórdia, a misericórdia no coração dele é maior do que no coração dos outros, tá bem? Esse é o dom de contribuição. Ele tem sabedoria em repartir e o faz na direção do Senhor. Ou seja, ele ajuda sim, mas Deus toca o coração para que ele faça isso. Amém? Governo. Ou seja, dom pessoal de governo. São líderes natos, né? Ele tem o dom de presidir, de liderar. É uma pessoa que tem um dom completamente para governar. Ou seja, é um excelente líder. São aqueles dotados para auxiliar eficazmente em todas as áreas da vida. Ou aqueles que têm a função de administração. Pessoas que muitas das vezes você fala assim, mas essa pessoa... ela tem facilidade tremenda de liderar. Já viu pessoas assim? Facilidade de liderança? Ela já chega e já chega, como diz, chegando. Ela chega dominando, ela já chega e as pessoas seguem aquilo que ela diz, porque tudo que ela diz, ela tem a capacidade de planejar. Ela tem a capacidade de recrutar pessoas. Ela não governa as coisas de Deus por proveito pessoal, mas sim com um propósito intenso. Através do seu dom, é alguém que ajuda a igreja local. Ou seja, quem tem o dom de liderança é a pessoa que, ao invés de ela reclamar do que está acontecendo dentro da igreja, ela começa a ajudar e ajudar dentro da igreja o ministério de homens, de mulheres, ou o ministério que esteja precisando de ajuda. Por quê? Porque ele tem a liderança. Oi, vamos ajudar alguém? Oi, vamos fazer isso em alguém? Porque ele precisa, tem a necessidade de ajudar também, liderando e fazendo diferença sobre essa terra. Ele, quando convidado para realizar um determinado trabalho ou tarefa, imediatamente pensa nas etapas necessárias do processo para concluir a tarefa. Dessa maneira, ao imaginar o processo, também já vê a tarefa concluída e seus resultados. Ele é uma pessoa que faz planejamento, ou seja, ela é metódica. Ela já faz as coisas, já pensa os riscos, já pensa como vai fazer e qual o resultado que vai acontecer. Então, ele calcula também os riscos de tudo que acontece. Porque ele tem o quê? Ele tem liderança. Ele exerce liderança superintendente. Ele não é o que faz sozinho, ou que faz tudo, mas mobiliza a equipe a alcançar o alvo, a concluir o projeto ou a tarefa. A pessoa que ela tem um dom de liderança, ele sabe liderar com justiça, ele é justo com as pessoas. Então a pessoa que tem o dom de governo ou de liderança, ele é justo. Ou seja, ele não abusa da posição que ele está, nem do que ele está fazendo para obter algum benefício. Ele faz tudo o que ele faz porque ele tem a liderança nata no coração dele. E sempre com um propósito. Ou seja, ele faz tudo o que ele faz, tem propósito, não faz nada por um acaso. Mas a gente tem a mania de fazer as coisas, né? Ah, vou fazer isso. Aí você não planeja, talvez você não conclui, você não pensa os riscos, não pensa o que pode acontecer, você apenas faz. A gente age no impulso. Quem tem um dom de liderança, não. Ele age, tudo que ele faz é calculadamente pensado. Amém? Dom de misericórdia. Aqueles que têm um dom especial, emoções sensíveis e fortes, ou aqueles chamados para funções especiais de consolo cristão ou ato de caridade. A expressão com alegria difere daqueles com que esse dom não permitir que a depressão
ou o mau humor os domine. Sabe, irmão? É o tipo de pessoa que sente a dor do outro. Dom de misericórdia. Mas ele sente a dor do outro, mas ele não permite que aquela dor faça com que ele se contamine e não encoraje o irmão que necessita de encorajamento. Ele chora com os que choram. Assim diz a palavra. Chorai com os que choram. Amém? Mas ele se interessa. Ele se interessa pelos sentimentos dos outros. Ele compreende e conforta aqueles que estão compreende e conforta aqueles que estão em sofrimento ou desgraça, ou a falta de graça de Deus. Ele é misericordioso também por consciência e não apenas por impulso voluntarioso. É compassivo e demonstra isso. Ou seja, ele não é aquele impulsivo. É aquele que age sentindo o que o outro está sentindo e juntamente com o outro. Ele busca consolar e ajudar ele a sair daquela situação terrível. Ele tem a misericórdia de Deus. Ele é sensível às tribulações dos outros para exercer seu dom. Esse irmão funciona como se fosse um ombro amigo, um ombro que você pode ter confiança de falar com ele as coisas e ele não irá de forma alguma aproveitar daquela informação para exercer algum tipo de vantagem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estão entendendo? Tá tudo certo aí? Tá indo certinho aí? Tô andando rápido? Mas que a aula online não tem como vocês interagirem, né? Mas vamos trabalhar nisso até nossas aulas. Vamos ver se pra frente a gente consegue trabalhar isso para vocês interagirem também. Através do Zoom ou através de outra plataforma, né? Para que você possa também estar interagindo juntamente com a gente. Amém? Glória a Deus. Alertas referentes aos perigos e desafios para os dons pessoais. O desafio aqui não é ficar no dilema. Se tal mensagem a ser comunicada, nós somos de profecia, tá? Alertas referentes aos perigos e desafios para os dons pessoais. Por exemplo, o dom de profecia. O desafio aqui não é ficar no dilema se tal mensagem a ser comunicada pessoalmente ou coletivamente. É ou não de Deus, ou seja, precisa ter a convicção de fato que tal mensagem vem de Deus, recebê-la e entregá-la pela fé. Uma dica: saiba abordar a pessoa ou grupo, ou seja, primeiro seja sincero em elogiar virtudes e qualidades da pessoa, que você precisa conversar. Diga que você precisa falar algo que sente ser da parte de Deus para ela, mas que você dá o direito dela aceitar ou não, visto que deve testificar em seus corações se é de fato algo verdadeiro e necessário ou não. Essa atitude ajuda muito no sentido de mensagem a falar, a fala ser ouvida sem barreira e também ser comunicada sem grosseria. Então, o dom de profecia. Você vai falar com alguém, a respeito da palavra de Deus. Isso não quer dizer que ela é obrigada a aceitar o que você está falando. Ela tem o direito de discordar. Mas você deve fazer o quê? Você deve passar o seu recado, ou o recado do Senhor. E não se preocupar se aquela pessoa, se ela não acreditar em você, se ela achar que você não está falando da forma como ela deseja, que aquilo vai te ofender. Sabe por quê? Se o recado é de Deus, se a vontade é de Deus, por que eu, que tenho dom de profecia, vou ficar ofendido se a pessoa não acreditar no que eu estou dizendo? Entende? Quem é, não precisa dizer que é. Entende? Você não precisa provar para ninguém o que você é. Você tem um dom de profecia? Transmita o recado de Deus. Ore a Deus, exorte a pessoa, ou seja, fale com ela, fale bem com ela, mas não se preocupe. Se ela não acreditar em você no profecia que você está dizendo, não se preocupe se ela não acreditou em mim, aconteceu isso com ela, e agora? Meu Deus, mas como que vai ser? Não, irmãos, não se preocupe com isso. A palavra de Deus é dele. Ou seja, o Senhor vela em cumprir a sua palavra, não se preocupe com isso. Amém? Apenas transmita o recado do Senhor. Se você verdadeiramente é uma pessoa que tem um dom pessoal de profecia, você não vai se preocupar se isso acontecer. Amém? Quem tem o dom de ministério? Olha o alerta para quem tem o dom de ministério aqui. Ou dom de serviço, ou dom de servir. Desafio aqui
é servir independentemente do reconhecimento, mas fazê-lo por amor e ao Senhor de todo o coração. O apóstolo está recomendando que a pessoa deva servir livremente, ou seja, simplesmente sirva com alegria, sem autopiedade ou ufanação, ou seja, ficar se gabando. Ah, mas eu sou muito bom. Ah, eu ajudo, eu faço isso. Não, irmãos, não precisa se gabar, não precisa ficar se elogiando. O que você as pessoas veem, mas o que você não é também elas veem. Amém? Então, se você tem um dom de serviço, de ministério, não se preocupe em ficar dizendo, mas eu sou muito bom. Deixe que as pessoas vejam quem você é. E se elas verem que você é uma pessoa especial, não se preocupe. Apenas receba. Que bom é o Senhor. Simplesmente isso, irmãos. Bom é o Senhor, que nos usa, nos permite ser usado. Nos permite ser agraciado, ser abençoado, servindo ao próximo. Outro cuidado aqui, para um outro dom pessoal aqui. O alerta. Dons de ensino. O desafio aqui é manter a disciplina do estudo, na preparação de materiais e planos de aula, para poder ensinar bem. O fato de ter um dom e proporciona uma facilidade prática em armazenar mentalmente conhecimento e conteúdos. Não garante um bom ensino na questão da didática. O conceito obtido sem organização sistemática de conteúdos para lecionar é válido apenas para os diálogos, rodas de conversa, opiniões, mas para o Ministério do Ensino requer planejamento, objetivos, didática, metodologia e estratégias de ensino. O apóstolo revela aqui que poderá haver irmãos, um minutinho. O apóstolo revela aqui que poderá haver negligência, descuido, falta de dedicação devido a certa insegurança, a certa segurança relacionada ao conhecimento já adquirido. Cuidado, seja dedicado para ensinar, seja para uma pessoa ou para um grupo. Ou seja, a dedicação vai fazer de você um grande profissional, um grande professor, uma grande pessoa que tem o esmero, ou seja, o cuidado de fazer tudo com perfeição. Amém? Outro cuidado aqui, referente aos perigos e desafios para os dons pessoais. Aqui nós vamos agora sobre exortação. O que exorta, faça-o com dedicação. Nós havia aqui ouvir, aconselhar, animar e deixar que a pessoa avalie, reaja, coloque em prática o que lhe for recomendado, em parte ou no todo. Também deixar com a pessoa o direito de adotar o conselho ou não. Paulo fala da dedicação do aconselhando, porque é necessário que haja paciência, esperança, amor e fé da parte daquele que aconselha. Esse dom funciona como que uma atitude pastoral no meio do rebanho, e o pastor sempre está disponível aos irmãos, mesmo seus comportamentos e conflitos sejam repetitivos, demorem a se resolver. Portanto, não abandone as pessoas que confiam em você e confiam a você o coração, a mente e o segredo delas. Amém? Ou seja, se você tem o dom de exortar, as pessoas vão talvez dizer a você ou te contar algo. Você não deve usar isso que a pessoa te contou e começar a dizer aos outros, a contar aos outros. Você deve guardar como um segredo, em que você está ajudando aquele irmão, aconselhando a ele, animando a ele e deixando que ele faça a avaliação se aquele conselho que você está dando é apropriado para a vida dele. Amém? Dom de contribuição. Desafio ao que reparte e faça com liberalidade. Desafio que é dar de coração, contribuir com generosidade, com liberalidade, de acordo com as posses de fato, na direção de Deus. Não é esmolar ou dar uma oferta, contribuição, sem o coração estar envolvido com a doação. Deus não abençoa essa atitude. Cuidado. Ou seja, quando você der alguma coisa a alguém,
Não faça o que você fez, não diga a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Amém? Não se preocupe em ficar contando talvez que você é bom. Outra vez, Deus é comentando. Aquele que contribui deve saber que o Senhor o dotou de bem, de capacidade administrativa para que abençoe a sua obra. Aos que instruem na palavra os irmãos necessitados, segundo a direção de Deus. É fato que a retenção dessas contribuições por motivos pessoais em função de decepção ou mágoa de alguém, por exemplo, acarretará na retenção das bênçãos financeiras, a parte de Deus que o agracia com essas bênçãos. Deus dá a essa pessoa que bem administra as finanças para que esta abençoe a outros com o seu dom, sem dar tudo. Ou seja, o dom de contribuição é repartir aquilo que você tem. Deus não está mandando você dar tudo que você tem. Deus está falando para você repartir. Quem tem o dom de contribuição, ele tem o dom de repartir as coisas que tem. Ele divide o que ele tem com os outros. Amém? Outro desafio aqui é no governo. Ou presidir liderança. Desafio aqui é presidir, dirigir um grupo de pessoas com a devida sensibilidade de um líder servidor e não como um chefe. Portanto, o apóstolo está demonstrando que pode haver falta de cuidado, falta de sensibilidade para que as pessoas, sendo lideradas por essa pessoa, também recomenda diligência para realizar as tarefas, alcançando os objetivos de maneira cuidadosa, prudente, prestando atenção a todos os detalhes necessários e motivando a equipe ou as pessoas com quem trabalha para que executem bem as suas funções de tal maneira que ao concluir o trabalho, Deus seja glorificado. Ou seja, quem tem o dom de liderança não se preocupa em ser a pessoa que vai resolver o problema. Ele sabe que ele resolve o problema sim, mas é Deus que é glorificado através daquela solução daquele problema. Né? Ou seja, Deus em todos os momentos ele tem que ser glorificado, amém? Sempre glorificado. Não a nós, mas a Ele. A glória é toda dele. Outro cuidado também para quem tem um dom de misericórdia, desafio aqui é exercer a misericórdia, sem sobrecarregar-se com o sofrimento alheio, mas compreender as situações, as pessoas, os sentimentos de dor, sofrimento, tendo sempre diante de si a visão de que Deus é maior do que essas dificuldades, assumindo uma posição e uma visão de fé que possa ser de apoio à pessoa que sofre. É ser amigo, companheiro, irmão, bom ouvinte, companheiro de oração, procurando encarar as situações, tendo como base a alegria do Senhor que é a nossa força. O misericordioso pode exercer a misericórdia com alegria, porque confia em Deus, no seu poder, como suficiente para suprir todas as necessidades humanas. Ou seja, quando Deus enviou seu Filho às nossas vidas, enviou seu Filho a essa terra, para que Jesus sentisse a nossa miséria, que a palavra miséria, misericórdia, micorde significa coração e misere significa miséria. Misérias do coração. Jesus se fez de nós para sentir as nossas misérias, para sentir as nossas dores, as nossas dificuldades e nos provar que é possível que nós sejamos alcançados pela misericórdia dele. Por isso que a gente fala assim, muitas vezes fala assim, mas Deus me entende. Ele entende, irmãos, porque ele passou as mesmas coisas que você passou. Mas ele não compreende como você continua sofrendo, muitas das vezes, tendo Jesus como teu Salvador. Amém? Aqui também a combinação dos dons, está falando aqui na página 35, né? Alguns passos para você descobrir os seus dons pessoais, descobrir o seu dom pessoal. Assim na página 35, o primeiro passo para você descobrir o seu dom pessoal é: coloque diante de Deus a oração e pergunte: o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Ou seja, a primeira coisa é quando você sente algo e você coloca em Deus: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? O Senhor quer me usar nisso? Seja disposto a colocar o dom em prática. Os dons existem para ser usados numa tarefa para a edificação da igreja. Informe-se a respeito dos dons. Passo 3. Se informe corretamente acerca deles. Entenda o que significam e como operam. Também conheça mais de perto pessoas que você sabe que têm determinado dom e pergunte como elas descobriram o seu dom. Ou seja, conversando, irmãos. Às vezes você tem dúvidas do que o dom que Deus tem para você. Mas se você conversar com aquela pessoa,
ela vai te falar assim, olha, eu também tive a mesma dúvida que você. Você vai ter mais facilidade de descobrir aquilo que Deus tem para a tua vida e usar o teu dom. Passo 4. Descubra a atividade que mais lhe dá satisfação. O exercício do dom traz satisfação. Deus sabe que iremos realizar com muito mais entusiasmo, dedicação e esmero uma tarefa que nos dá satisfação. 5. Envolva-se com os trabalhos da igreja local. Envolva-se o mais que puder com os trabalhos da sua igreja para poder identificar o que mais lhe motiva, pois ali estará o seu dom. Mas o faça sem ansiedade e sem sobrecarregar-se. Disponha aos seus líderes. Passo 6. Verifique de maneira honesta a sua eficiência, ou seja, você deve ver se aquilo que você está fazendo tem fluído. E se aquilo que você está fazendo não está te causando peso, não está te causando sofrimento. Porque às vezes, irmãos, a gente fala assim, mas está fluindo, mas está me causando tanto peso. Se está fluindo, irmãos, é porque o dom na verdade, é seu. Agora, muitas das vezes o ministério, que é serviço, não ser visto, ele vai fazer com que você, muitas das vezes, se sinta talvez um peso grande. Mas não porque o peso de fazer algo, mas é porque é quando você se esforça. É mais quando você faz uma academia, não é? Vai para academia, medir seu corpo dói todinho, não é? Aí você começa, o corpo começa a doer, você fala assim, eu vou fazer academia mais não. Quando você fala dos dons de Deus, é mais ou menos assim. Você começa a fazer as coisas para Deus, parece que começa a doer. Mas quando você continua fazendo, o seu corpo vai acostumando a fazer. A mesma coisa na academia, não é? O seu corpo vai acostumando a fazer, vai acostumando a se envolver, vai acostumando a fazer a obra de Deus, vai se sentindo alegre e prazeroso com isso. E você vai dizer assim, olha, não é fácil, mas eu faço porque eu amo. E o que é que Deus quer de nós? Assim, Coríntios 13 lá, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Ou seja, tudo que se faz com amor se torna leve. Você acha que Jesus, naquele momento que ele estava na cruz, quando ele fez aquilo por nós, foi por amor? O dom que ele tinha, o dom de misericórdia, tem todos os dons que estavam aqui. Ele ensinava, era o mestre Jesus. Ele tinha misericórdia das pessoas, ele tinha muitas vezes que ele sentia misericórdia das pessoas. Né? Então, ele fazia a mesma coisa que nós fazemos. E para ele aquilo não era mais esforço. Quando Jesus morreu na cruz, não foi para ele difícil morrer na cruz. Não por ele. Foi difícil porque ele levou sobre ele as nossas dores, nossas enfermidades, nosso castigo. Então ele se tornou um de nós para levar sobre ele os nossos pecados, nossas falhas. Mas o seu dom pessoal é para que você seja usado para a honra e glória dele. Não desperdice o seu dom pessoal. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Use-o. Use-o para a glória de Deus. Amém? Aqui tem um teste, irmãos. Aqui, ó, um teste. 2 pessoas. Vou mandar para vocês esse teste, tá? Vou instruir vocês aí mais ou menos aqui, ó. Teste dos dons pessoais. Para que você possa descobrir o seu dom pessoal, você deverá preencher o teste abaixo. Pode ter ocorrido que enquanto você estudava os dons pessoais, tendo pensado que tem um pouco de cada um, isto é, uma tendência que muitos o dom da misericórdia, mas considere apenas como uma dica. Eu mesmo ouvi sobre os dons pessoais pela primeira vez, me identifiquei com o dom de serviço, mas depois fazendo esse teste descobri que era profeta. Olha para você ver. Realmente concordei com o resultado por causa das minhas reações, falas, compreensão das coisas e das pessoas à minha volta e devido às minhas próprias reações e motivações. Agradeço ao Espírito Santo que tem transformado quanto aos meus defeitos e fraquezas em relação ao meu dom pessoal, para que eu possa de fato servir e amor. Se ao final eu fechar o resultado do teste houver um empate entre os dons, por favor, analise qual dom lhe motiva mais, qual atividade que você não gostaria de deixar de realizar de forma alguma, ou também, se você tivesse de escolher um dos dons, qual de fato era o preferível? O que mais traria realização e satisfação pessoal? Instruções para o preenchimento, irmãos. O teste apresenta 35 informações em forma de questões. Leia cada uma com bastante atenção. Se for preciso, leia mais de uma vez.
Para cada afirmação, coloca uma nota de 0 a 5, segundo a escala informada que está aqui no final. Amém? Então você vai colocar aqui, você vai ler aqui uma questão número 1. Aí você vai falar assim, ó. Essa questão número 1, para mim, ela é nota 5, é o máximo. Ou nota 0, é o mínimo, né? Responda todas as questões com sinceridade, o mais próximo possível de sua realidade, da sua experiência pessoal. Coloque sua nota na frente de cada afirmação. Ao final, preencha o gabarito de acordo com as instruções dadas naquela sessão. Para responder cada afirmação do teste, pense e analise essa afirmação tem sido a experiência da minha vida. Note, não está em questão aqui se você acha o dom interessante. A questão é se essa afirmação corresponde à sua experiência, no seu desejo espiritual. E para cada uma delas, dê um conceito de acordo com a tabela abaixo. Eu vou mandar o xerox, irmãos, dessa folha aqui, do teste dos pessoais, dos testes pessoais, né? Vou mandar para você também, aqui atrás, aqui, ó. Quando você colocar a sua nota, aqui, você vai somar as notas. Aqui tem umas instruções como fazer, tá? Aí você vai receber um exercício que você vai fazer para mandar para mim, ou por e-mail, ou também, você pode também usar também o meu WhatsApp, amém? Eu vou mandar para vocês depois o e-mail, o WhatsApp e vou colocar aqui o meu exercício para que você possa fazer, amém? Então você aqui, ó, você vai somar suas notas e vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Isso é um teste. E depois você vai fazer o exercício. Por quê? Você vai explicar para mim aqui, ó, qual foi o resultado que deu para você. Essa folha aqui você vai ficar com você, ó. Essa folha aqui vai ficar com você. Essas 3 folhas vão ficar com você. Essa, tá vendo? Tudo vai ficar com você, ó. Essa folha e essa folha. Essa folha aqui você vai me entregar. Você vai colocar aqui qual o seu dom, o que é que você, qual é o seu dom pessoal e se você concorda com o resultado, amém? E vai me mandar essa página aqui, ó, essa folha aqui, com o teu nome, a tua série e, que é o série é o primeiro ano, né? Você está fazendo, e a data, amém? Você vai mandar isso aqui para mim, em nome de Jesus. O que vai ser bênção de Deus, você vai se surpreender com o dom de Deus, amém? Esse teste é muito fácil de fazer, que está com as instruções todas prontas aqui, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Não sei se foi bem compreendido a aula de hoje, mas agora vai ficando um pouco mais difícil, porque são muitas informações que você vai ter que estudar para saber, amém? Então hoje nós estamos sobre os dons pessoais. Na próxima aula, no capítulo 3, falar sobre os dons ministeriais. Nós vamos entrar o dom de apóstolo, de profeta. Tá vendo? São dons de profecia. Vamos entrar no dom de profeta. Amém? Que é diferente, tá, irmãos? O dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de mestre. Amém? Espero você ter sido abençoado nessa aula, em nome de Jesus. Dons e ministérios é a nossa matéria. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a cada vida, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus, para a gente encerrar. E que o Senhor você possa ter entendido. E aqui, se você tiver dúvida, pode mexer comigo, pode me perguntar que eu respondo. Amém? Deus abençoe a cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, pelos teus milagres, pela tua misericórdia, por tudo o que és. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, vai fazer esse teste, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, abrindo o entendimento deles, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, derramar sobre a vida deles esses dons, os dons pessoais, para que eles possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, serem úteis no teu trabalho, úteis no teu ministério. Em nome de Jesus. Trabalhe, Senhor Deus, no coração de cada um. Que sejam, Senhor Deus, pessoas que vão ser tremendamente usadas pelo Senhor para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus abençoe. Então, até a próxima aula. Terça-feira que vem vamos estar juntos. Em nome de Jesus. Amém?